Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Nós estamos lendo, estudando, meditando para aprender um pouco mais. Estamos de forma atenta procurando retirar o melhor do livro Pão Nosso. Eu peço para que vocês sempre fiquem atentos, porque por mais que sejamos bem intencionados, por mais que nos esforcemos, ao comentar qualquer lição desse livro ou quando nós empreendemos o trabalho de levar adiante uma interpretação do Evangelho de Jesus Cristo, é claro, é óbvio, que nós corremos o risco de estarmos equivocados. Então, juntos, aqui, compartilhando com vocês a leitura que nós fazemos e vocês analisando detidamente aquilo que nós compartilhamos. Se Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, a vida, penso que cabe a cada um de nós empreender todos os esforços para auscultar detidamente o que a espiritualidade maior quer, através de Chico Xavier, comentar, entender mais profundamente as lições do Evangelho de Jesus Cristo pela análise da espiritualidade maior. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, a leitura das lições contidas, presentes no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel se apoia numa citação de Marcos, no capítulo 2, versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A gente estuda, nós pesquisamos, participamos de cursos, empreendemos nossos esforços para obter ou retirar o melhor proveito nas lições que não somente a espiritualidade proporciona, como também de pessoas que estudam e estudiosos procuram nos beneficiar com os seus conhecimentos. Todavia, quando nós empreendemos os esforços para entender o que a espiritualidade quer nos transmitir, de certa forma nós ficamos assim boquiabertos. O Evangelho ainda se nos mostra como a maior novidade. Por quê? Porque ao estudar o Evangelho, nós percebemos que ele se mostra cada vez mais atualizado. Hoje, quantas e quantas vezes, principalmente hoje, nós nos apegamos mais às formalidades do que aquilo que é de fato essencial, daquilo que é importante. Há poucos dias eu me deparei com um comentário de um jornalista falando que se mostra antidemocrático aquele que diz: Supremo é o povo. No entender dele, é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. No entender dele, quando a pessoa destaca que Supremo é o povo, esta frase se mostra antidemocrática, esquecendo que, logo no início da Constituição Federal, deixa bem claro que todo poder emana do povo. Então aqui nós nos apegamos muito às formalidades, às convenções, às instituições. Antidemocrático é aquele que tece alguma crítica a esta ou aquela instituição? Claro que não, porque as instituições elas devem estar, como as convenções, a serviço do povo, a serviço do ser humano, e não o contrário.
o povo, ele detentor do poder, pelo menos presente na Constituição Federal, ele deve ser beneficiado, atendido nos seus interesses pela atuação das instituições. Mas o que tem acontecido é que se apega muito mais, se valoriza muito mais, supervaloriza as instituições, as convenções, como na época de Jesus Cristo, né? A gente nota isso muito no direito. Se apega muito às formalidades. Quantos julgamentos, quantas sentenças se decorrem de, inobservando uma formalidade, o juiz extingue um processo, esquecendo de que o judiciário existe para atender o interesse do jurisdicionado. E da mesma forma, sim, até mesmo nas religiões, quantas e quantas vezes nas instituições religiosas nós nos apegamos muito mais às formalidades. E Jesus Cristo aqui veio à Terra como o caminho, a verdade e a vida para nos socorrer, para nos beneficiar. Emmanuel, comentando esta passagem presente no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 27, ele inicia dizendo o seguinte: o sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Entenderam? Convenções organizadas para quê? Para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, ou seja, apegando-se à formalidade, às convenções, ao sábado, às formalidades, às instituições, chegam até mesmo sacrificar a nossa própria elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo? Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ou seja, quais certos encarregados dos serviços públicos que indefinidamente adiam providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um ser minúsculo? Existem pessoas que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Como pode alguém não curar um sábado? Como pode alguém não criticar a instituição que deveria e que existe para protegê-lo? O que é mais importante, o sábado ou o ser humano? A instituição ou o ser humano em sua dignidade? Aqui Emmanuel destaca, porque é importante destacar isso. Quando alguém critica esta ou aquela instituição, seja o Supremo Tribunal Federal, seja alguém do poder público, não se está desrespeitando a instituição. Porque Emmanuel deixa bem claro que ninguém ignora o lado útil das convenções. As instituições são importantes. Porque Emmanuel diz, se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um. Tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele trabalho. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano
a tranquilidade comum. E a gente sempre percebeu isso na existência aqui terrestre, sobretudo na atuação dos governantes, daqueles que exercem um cargo numa instituição, até mesmo religiosos que se apegam a formalidades, esquecendo o que é essencial. Quantas e quantas vezes nós agimos como fariseu, que procuramos valorizar muito a forma, a formalidade, esquecendo de levar o evangelho, de ajudar o ser humano, de ajudar o próximo. É muito fácil criticar, é verdade, mas nós também precisamos nos preparar para uma autocrítica. Quantas e quantas vezes nós somos hipócritas? Nós abraçamos mesmo, como cristãos, a tarefa de autoconhecimento, de amor ao próximo, de auto-amor? Emmanuel continua: a maioria das pessoas as atende antes da própria obediência a Deus. Ou seja, muitas pessoas obedecem cegamente às determinações de um pai. É claro que nós conhecemos o mandamento de honrar pai e mãe. Agora, será correto obedecermos cegamente aos nossos pais carnais que atuam em desacordo com a vontade divina? A quem devemos obedecer? Às instituições, à autoridade paterna ou ao nosso compromisso com o nosso pai? A quem nós devemos obedecer? À autoridade efêmera ou a Deus, que é imutável e todo-poderoso? A maioria das pessoas as atende antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. Muito atual. Aqui está escancarado que o sábado foi feito para o homem, que as instituições elas foram feitas para o homem, para ajudá-lo na sua evolução e aprimoramento dos indivíduos, dos cidadãos. Todavia, nós temos facilidade de nos apegarmos às instituições, menosprezando a vontade e o interesse do povo e a vontade divina. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Quer dizer, até mesmo a Terra, ela foi edificada por causa do homem. Quantos sacrifícios, às vezes, as pessoas estão querendo abraçar agora em defesa da Terra, esquecendo o maior interessado, que é o próprio homem. E às vezes levantam-se essas bandeiras na defesa do meio ambiente, da ecologia, numa hipocrisia que salta aos nossos olhos. E aqui o Evangelho vem dizendo, até mesmo o nosso planeta ele foi edificado para nos atender. Agora, quando nós temos uma visão diminuta, restrita, de que só existe vida aqui na Terra, nós agimos de forma equivocada, procurando proteger a todo custo, a sacrifício do homem, o planeta que nos serve de morada. E Jesus Cristo disse para nós aqui na Terra, quando encarnado: há muitas moradas na casa de meu Pai. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Não devem tiranizar a existência.
lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Quantas pessoas hoje se encontram detidas, presas, porque se manifestou indignada com o que estava acontecendo em nosso país? Para proteger esta ou aquela instituição, mesmo a pessoa não se comprovando qualquer violência desta ou daquela pessoa, ela foi condenada a uma pena superior a 10 anos, em alguns casos 15 anos. As instituições a serviço do ser humano? Ou elas estão tiranizando a nossa existência? Emmanuel termina: lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeite-as na feição justa e construtiva, contudo, não as convertas em cárcere. Às vezes as pessoas falam assim: não se deve discutir temas políticos como espírita cristãos. Mas essa lição? Essa lição é uma lente clara e que deve ser usada, sobretudo, no momento atual. Quantas e quantas pessoas estão se escravizando às instituições? E quantas pessoas pensam que, por ser um pai humano, que por decorrência lógica detém autoridade paterna, ele pode fazer o que ele quer? Quantos que estão diante de uma instituição, seja no Congresso, seja no Poder Judiciário, pensam que a instituição em si deve ser protegida, esquecendo os interesses daqueles para os quais ela foi criada? Pensemos nisso. Jesus Cristo, ele veio à Terra para dilatar a nossa visão, para nos proporcionar a verdadeira liberdade. E não conseguiremos a liberdade nos escravizando ao que é transitório, àquilo que é formal. Nós devemos nos vincular àquilo que é eterno e imortal. Na verdade, nós nos devemos sempre lembrar que o Evangelho de Jesus Cristo não nos leva à escravidão, nos leva à libertação. Deus, amor, liberdade, fraternidade. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Até breve.